Fala aí galera do canal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre como funciona a saúde, como que você faz para ir no médico, essa questão pra gente se manter saudável e naquela emergência como é que funciona aqui quando você veio pro Canadá. Eu tô aqui no meu balcony, que é no meu... é tipo no balcão, vamos falar, tipo numa varanda que seria perfeita, mas eu tenho uma tela aqui. Porque, putz, mano, aqui na região tem tem pombo pra caramba, porque as pessoas ficam alimentando ele. Aquela questão da cultura que eu falei, isso pode acontecer também pro lado ruim. E aqui, aí precisa ter essa tela aqui para proteger contra os pombos aqui da região, porque eu fico bem em downtown. Mas, antes de ir pro vídeo, deixa nos comentários o que você preferiria ter, por exemplo, uma saúde gratuita, ou você pagar, por exemplo, um plano de saúde e não ter nada, ter zero aí de uma saúde pública. Porque aqui no Canadá, a nossa saúde ela é pública. A gente não precisa pagar nada quando vai no médico. E aí primeiro vem aquele cara, putz, é gratuita, né? Porque a gente paga imposto e paga imposto caro. Então vamos primeiro analisar ponto a ponto como é que funciona isso, para você também analisar e tomar a sua decisão, para você entender um pouco mais sobre como é que funciona essa saúde no Canadá, mas também você talvez ter uma opinião formada sobre uma saúde ser pública, uma saúde ser gratuita ou não. É diferente do Brasil e é diferente dos Estados Unidos. No Brasil a gente tem dois, tem a saúde pública, se funciona ou não funciona a gente tem, e tem a saúde privada, você paga um plano de saúde e vai no médico que você bem entender. Nos Estados Unidos só tem basicamente a saúde privada, você vai no médico e precisa bancar, precisa pagar ali o seu médico, pagar toda a consulta que você vai se você não tiver um plano de saúde, que são muito caros. A não ser que hoje tem o Obamacare, que, putz, as pessoas falam, putz, ele salvou os pobres, mas eles não é os pobres que mais usam, não são mais os negros, os mexicanos. É uma ponta interessante, quem mais usa o Obamacare são pessoas do interior, pessoas majoritariamente brancas. É engraçado, mas beleza, o foco desse vídeo é sobre o Canadá, de como é que funciona o Canadá. Aqui é 100% pública para quem é um residente permanente. Então, por exemplo, cada uma das províncias ela tem o seu próprio plano de saúde, vamos dizer assim. Por exemplo, eu estou aqui em Toronto, província de Ontario. A província de Ontario, ela tem um plano de saúde. Aqui a gente chama de OHIP, que é o Ontario, blá blá blá, Health Insurance, sei lá das quantas, mas é um plano de saúde que é coberto por essa província. Então, tipo, a partir dos impostos que a gente paga, a saúde ela é gratuita. Você vai no médico, não precisa pagar nada. Você vai depois no especialista fazer qualquer exame, você não vai pagar nada. Então esse é o primeiro ponto, não tem a saúde privada para quem é um residente permanente, quem é um canadense, quem já tirou o seu PR. Então, independente do income, independente do salário dessa pessoa, vai ter a saúde gratuita. Ele não pode, putz, eu sou bilionário, trilionário, ele não pode sair na frente das pessoas e falar, putz, eu quero meu quarto privado aqui, quero ser atendido para ontem. Não, isso não tem aqui no Canadá. Mas, para quem é de fora, para quem é estudante internacional e para quem é, por exemplo, um turista, você não vai ter acesso a essa saúde pública, apenas quem é um trabalhador, para quem vem com o Work Permit. Então o Work Permit ele cai dentro ali do programa onde que você vai ter acesso à saúde gratuita, por exemplo, tirar esse Health Insurance aí dessa província que você vai. Então, ou seja, você vem aqui para o Canadá, é um turista, é um estudante, você vai precisar pagar caso você queira ir no médico. E aí,
tem um parêntese sobre isso, tá? Quanto que custa você ir no médico? Custa tão caro quanto nos Estados Unidos para quem é um estudante e para quem é um turista. Por exemplo, você quebrou a perna, veio aqui, por exemplo, passear, ver a CN Tower, você quebrou a perna, você vai precisar pagar caro. Por exemplo, a consulta, $150. Você vai fazer, por exemplo, um raio-x, eu não sei o valor certo, mas sei lá, você vai ter que pagar mais $200 canadenses e assim por diante vai sendo agregado. É diferente, por exemplo, no Brasil. No Brasil, o cara, independente que ele for, ele vai, por exemplo, no SUS, vai ser gratuito. E ninguém vai perguntar, você tem um cartão aí do seguro, você é residente ou não? Ninguém vai fazer essa pergunta no Brasil. Aqui eles vão fazer, eles vão pedir logo na entrada, putz, você tem o seu cartão, você tem um plano de saúde ou não. Qual que era o parêntese sobre isso? O estudante, ele pode ter um seguro, e esse seguro geralmente é linkado com o college que você está fazendo, com a universidade que você está fazendo. Talvez se você estiver fazendo algum curso numa instituição, essa provável instituição vai ter um seguro. Aí esse seguro ele vai pagar você. Como é que funciona geralmente esse seguro? Geralmente tem um local específico para você ir, onde que é gratuito. Você, por exemplo, tem dentro desse seguro, eles vão falar, putz, hospital X, vai nesse hospital X, vai ser gratuito, você não precisa nem pesquisar, nem pensar muito, vai ser 100% gratuito. Para os outros médicos, você vai, paga na frente e eles reembolsam atrás. Não quer dizer que eles vão reembolsar bem naquele lugar, mas eles vão reembolsar para vocês, não vão reembolsar você por trás. Mas beleza, essa piadinha aí foi meio sem graça, mas beleza. É assim que funciona para um estudante. E aí, tem um ponto interessante sobre isso, que é a questão ainda desse seguro que você vai ter. Quando você vai fazer algum college, uma universidade, você cai aí no guarda-chuva aí desse seguro do college, dessa instituição que você vai, dessa university. Cada uma vai ter o seu próprio. E também isso vai acontecer quando você receber algum emprego bom, algum emprego legal, algum emprego que paga ali $17 para cima. Geralmente você vai cair também no guarda-chuva do seguro desse trabalho que você vai fazer. É claro que vai ser descontado do seu salário nesse seu emprego e é claro que você precisa pagar nesse seguro uma parcela ali no guarda-chuva também desse college que você vai fazer. Mas tem um ponto legal que a gente não tem no Brasil, certo? Quando você vai no médico e ele prescreve alguma coisa, 90% dos casos vai ser gratuito quando você for comprar esse medicamento. Você vai no médico, o médico, você tá com, por exemplo, uma coceira na mão, ele vai falar, putz, você tem que passar esse remédio aqui, que tem esse antibiótico. Você vai na farmácia, a farmácia vai te dar gratuitamente, caso você tenha um seguro. Então é para isso que serve o seguro de saúde aqui, para cobrir essas coisas adicionais, o seu medicamento, talvez alguma estadia, talvez até algum médico especialista ali, por exemplo, vai depender aí do seu seguro. E esse que é o interessante, você ter um emprego legal aqui no Canadá para você cair nesse seguro de saúde. Mas, no geral, como é que funciona, como é que é a sensação de você ir no médico aqui no Canadá? A primeira coisa é que você não pode ir direto, por exemplo, eu tô com, sei lá, uma micose na mão, eu sei que eu preciso ir no dermatologista. Putz, eu tô, tô com problemas na genitália, sei que eu vou no médico especialista, assim como no Brasil. Aqui não, você precisa ir primeiro no médico geral, e aí esse médico geral, ele vai analisar, fazer a primeira triagem ali, e se for sério ou não, você vai pro médico especialista com encaminhamento desse seu médico. Esse médico geral é recomendado que você tenha uma coisa que talvez você já tenha ouvido falar, que é o Family Doctor, o médico de família. Esse médico de família,
é aquele médico que você sempre vai, aquele médico que vai ser meio que de confiança. Então, logo quando você chegar no Canadá, ou logo quando você tirar o seu PR, caso você for um estudante, mas caso você venha já com o seu visto de trabalho, já vai direto e pesquise sobre Family Doctors Application, que você vai ver algumas clínicas que eles estão aceitando novas pessoas, e aí você pode ser e aplicar ali, você vai preencher um formulário e você vai pegar um novo médico de família. Assim que você quiser alguma coisa, você vai até esse médico, explica qual que é o seu problema, e aí depois disso ele vai te encaminhar por um especialista se necessário. Mas existem as clínicas walk-in, que são o walk-in é você tipo andar entrando, tipo walk-in. São clínicas onde que você não precisa talvez marcar alguma consulta, você pode ir direto, walk-in, entrou direto, faz lá o preenchimento talvez de um formulário que eles vão solicitar, você já vai lá e vai poder ser atendido pelo médico. Tem várias clínicas sobre essas. O interessante é você ter um Family Doctor, que ele vai ter seu histórico, sempre vai ter um acompanhamento, ele vai fazer um follow-up por você, ele vai seguir a sua, vai meio que seguir a sua saúde. Ele vai tipo, putz, ó, de 6 em 6 meses faz esse teste, putz, ó, você tem essa doença, vamos acompanhar aqui como é que está a evolução dessa doença. Essa é interessante do Family Doctor, e ele faz isso por conta. Ele vai, por exemplo, olhar quais são as suas doenças e talvez quais são suas necessidades, e ele vai por conta própria, eles são bem organizados por conta disso, e vão seguir ali, fazer realmente esse acompanhamento da sua necessidade. É muito bom, assim, esses walk-ins, geralmente eles duram, assim, você vai nesses locais, evidente que vai, tipo, depender do dia, mas geralmente, sei lá, questão de 1 hora, vai, no máximo, você consegue resolver o seu problema, ser atendido. Geralmente, nas vezes que eu fui, sei lá, tinha 3 pessoas, quando não estava marcado, tá? Tinha 3 pessoas, atendeu as 3 pessoas, foi uma coisa meio que rápida, assim, e foi em questões de 1 hora foi resolvido tudo isso. Porém, o que é o maior problema, talvez, do Canadá, é quando você vai para um hospital. Um hospital, ele vai te dar uma canseira, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, essa doença generalizada. Vai ser um chá de canseira, sei lá como é que fala, chá de cansaço. Vai ser um problema para você. Você vai entrar no hospital, ele parece que é uma zona, parece que é tudo misturado assim. Tipo, os médicos, os hospitais, eles não são 100% novos. Tipo, você vai, por exemplo, no médico no Brasil, sei lá, o hospital foi feito ano passado, tudo reformado, dependendo do hospital que você for. Aqui são meio que, parece que é tudo, sei lá, da década de 80, sei lá, uma coisa meio que parece que é ultrapassada, até meio que desorganizado. Então você vai meio que ter essa demora. Primeiro você vai lá ser atendido, o cara vai perguntar o que você tem, depois ele vai passar para uma outra pessoa. Mas um detalhe que é bom, apesar dessa demora, eles geralmente fazem todos os exames no mesmo dia. Então, sei lá, você chegou com migraine, você chegou com uma dor de cabeça tremenda, com migraine em português é enxaqueca, você chegou com essa enxaqueca lá, vomitou, sei lá, eles vão fazer uma pergunta. Se for um problema recorrente, por exemplo, eles vão falar, putz, já faz, sei lá, um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, sei lá, as coisas que foram necessárias. Diferente, talvez, do Brasil, que o cara, sei lá, a ressonância você sempre tem que remarcar depois de uns 3 dias. Esses exames eles nunca fazem numa hora, no mesmo dia. Aqui no Canadá, a tendência, caso for realmente necessário e caso gostariam de pegar esse problema, eles vão fazer os exames tudo no mesmo dia nesse hospital. Tem vezes que você pode ficar o dia inteiro ali
nesse hospital aí, a fim de você buscar qual que é esse seu problema até você resolver. Mas o que durante todo esse processo, tipo, você vai chegar, aí eles vão te deixar numa salinha, você vai ficar depois dessa salinha esperando por 1 hora, aí o cara vai lá, vai um novo cara, vai falar com você, você é fulano de tal, tipo, você vai ficar mudando de locais, fazendo todos esses processos, vai parecer que você está jogado lá no hospital, mas acredite ou não, eles são bem organizados, eles tipo seguem uma lista, eles colocam uma ordem, por exemplo, geralmente tem a enfermeira-chefe ou uma enfermeira geral ali que ela fica olhando todo mundo, ela vai falar, putz, você precisa tirar ali o seu acesso. Em vez de ela tirar, ela vai lá e coloca uma ordem, como se fosse um pedido, como se fosse tipo, vou pedir uma comida, faço uma ordem aqui, depois dessa ordem vem alguém, tipo funcionário mesmo especializado nisso e vai fazer esse assunto. Eles são bem organizados nessa questão, parece que você vai ficar jogado, mas eles são bons. Mas no geral, qual que é a situação? Esse é exatamente o problema. Talvez o tempo de espera é muito longo. O tempo para resolver o seu problema talvez demore muito tempo. Mas, por exemplo, você vai ter médicos extremamente especializados. Você vai poder fazer, por exemplo, uma cirurgia no seu cérebro aí, tirar um câncer totalmente gratuito e de forma onde que você, por exemplo, só vai pagar aí os seus impostos e vai ser resolvido isso de forma gratuita. A tendência disso, dizem, certo, que as pessoas tendem a ficar mais felizes quando é 100% gratuito quanto à saúde. Eles não têm essa preocupação ali de, por exemplo, pegar um plano de saúde. A tendência é que deixa o povo mais feliz. Mas tem o lado ruim, não é tudo para ontem, talvez vai ficar meio que demorado. Por exemplo, quando você vai nesses walk-in, nessas clínicas, é um só problema que você pode relatar. Por exemplo, putz, eu tô com um problema na visão, meu lábio ele tá, sei lá, rachado, quero ver alguma coisa sobre isso, e minha orelha tá, sei lá, empipocada. Você vai precisar marcar 3 consultas para ver cada um desses. Então não é tipo tudo para ontem, vamos fazer isso aqui. Tem os seus problemas, é claro, não é 100% perfeito, mas ainda assim é gratuito, você não precisa se preocupar em gastar esse dinheiro, talvez assim como no Brasil. Você tem a saúde pública, mas ainda assim você precisa ter um plano de saúde. Você tem que pagar 2 vezes. Tem pessoas que sempre falam, putz, gratuito, né? A saúde é gratuita e bota entre parênteses, mas no Brasil, infelizmente, a gente paga 2 vezes. A saúde pública através dos nossos impostos e também o nosso plano de saúde, caso você queira ter um tratamento melhor. Deixa aí nos comentários o que você acha, qual ponto que você escolheria. Putz, quero uma 100% privada, quero uma saúde pública. Deixa aqui nos comentários para eu também ficar sabendo qual que é a sua opinião. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui, Foco Canadá.